Porque reportagem do jornal Valor Econômico informa que o governo federal admite de forma reservada rever a tendência do veto à participação da empresa de tecnologia chinesa Huawei na construção da infraestrutura de telefonia 5G no Brasil. Segundo a reportagem, o recuo tem como base a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais nos Estados Unidos deste ano. Com a futura chegada de Biden na Casa Branca, o discurso anti-China e o alinhamento quase automático com o governo dos Estados Unidos não fica mais em pé, como na era Trump, o que dificulta a posição de Bolsonaro de se mostrar como inimigo do globalismo. O veto à participação da Huawei poderia provocar, segundo integrantes do governo Bolsonaro, retaliações comerciais por parte dos chineses, o que assusta, sobretudo, o setor do agronegócio brasileiro. Josias, você começa essa. Olha, não há uma posição oficial do governo brasileiro sobre o caminho que será adotado aí na construção da infraestrutura de telefonia 5G no Brasil. Até aqui, o que havia era uma tendência do Planalto de privilegiar os interesses dos Estados Unidos, afastando a empresa chinesa Huawei do processo. Tivemos um pequeno problema com o áudio do Josias. Você me escuta, Josias? Eu escuto bem. Ah, tá bom. Então tá bom. Não, perfeito. Prossigo? Perfeito. Por favor, prossegue. É que deu um pequeno probleminha aqui para mim. Pode seguir. Então eu dizia que até aqui o que havia era uma tendência do Planalto de privilegiar os interesses dos Estados Unidos, afastando a empresa chinesa Huawei do processo. O que se diz agora é que, com a troca de comando na Casa Branca, o governo estaria considerando a hipótese de rever o veto a essa gigante de tecnologia chinesa. Isso tem cara de balão de ensaio para sinalizar para o Joe Biden, que vai assumir o governo americano em 20 de janeiro, que os Estados Unidos também têm muito a perder se quiserem criar problemas com o Brasil. A tecnologia 5G está no centro de uma guerra comercial que opõe Estados Unidos e China. A troca de Donald Trump por Joe Biden pode alterar até o tom da Casa Branca, mas não me parece, até onde a vista pode alcançar, que a queda de braço com a China se modifique profundamente. E nessa briga entre americanos e chineses, o Brasil deveria ficar do lado da briga. O mais sensato do ponto de vista do Brasil é aproveitar essa encrenca, essa fricção entre os dois países para obter para o Brasil, com base nas leis de mercado, o que seja mais vantajoso para o país, nessa estratégica migração para o mundo 5G. Os Estados Unidos, curiosamente, se movem para excluir a China, mas eles não têm uma empresa que ofereça a tecnologia que a chinesa Huawei oferece. As empresas que concorrem com o aval dos Estados Unidos, elas são europeias. A Nokia, a Ericsson e uma coreana, que é a Samsung. E esse 5G, é preciso sempre lembrar que isso não é não é só uma nova tecnologia, isso vai ser uma revolução. Então, as decisões que o governo tomar nessa área têm que ser muito bem pensadas, porque isso de fato, você vai passar para a internet das coisas, você vai produzir realmente na internet uma grande revolução. Então, hoje, já existe no Brasil equipamentos da empresa chinesa que estão operando. As telefônicas brasileiras operam no 3G e no 4G com equipamentos da Huawei. E essas empresas, não é razoável que você imponha a essas empresas brasileiras que já estão operando uma proibição de buscar o melhor negócio para elas nesse mercado. Então, não faz muito sentido, a meu juízo, que o governo brasileiro, de saída, já tome o partido dos Estados Unidos e decida, não, a China está excluída. Não, vamos ver quem é que oferece as melhores condições, se há muita dúvida ou levantam-se dúvidas quanto à confiabilidade da tecnologia chinesa, se não estaria sendo usada para roubar dados e tal. Os Estados Unidos também fazem espionagem no Brasil, e o que o Brasil tem que fazer é se proteger disso, evidentemente, se houver risco de obtenção de dados, aí você tem que resolver esse problema e impedir que ele ocorra. Agora,
não dá para você, de saída, dizer, não, vamos fazer negócios aqui com as empresas que estão sendo indicadas pelos Estados Unidos e vamos excluir a China. Acho que temos que buscar o melhor negócio para nós, até porque os Estados Unidos ofereceram, como contrapartida para que a empresa chinesa fosse excluída, a possibilidade de acesso a linhas de crédito que não cobrem as despesas que terão que ser feitas para reposicionar todas essas empresas de telefonia que já operam com a Huawei. Primeiro porque é empréstimo, não é dinheiro doado. Então a empresa vai ter que pagar. E mesmo assim, o que foi oferecido não é suficiente para cobrir todos os investimentos que seriam necessários se você tivesse que renovar toda a tecnologia que já existe no 3G e no 4G. Então, como disse, acho que seria uma oportunidade, de fato, essa troca de comando lá nos Estados Unidos para que o Brasil se reposicionasse e fizesse aí o que for a melhor opção para o país, não para os Estados Unidos. Paulo Figueiredo. Você sabe que o ponto do Josias, no tocante à estratégia de negociação, está correto? Mesmo que o Brasil não adote a Huawei, os equipamentos da Huawei, é bom manter essa tensão de vou adotar, não vou adotar, será que vou adotar? Principalmente caso venha a ser confirmada a vitória do Joe Biden à presidência, você está na mesa de negociação em uma posição mais vantajosa. A reportagem em si, eu sempre falo para o espectador desconfiar dessas notícias que vêm assim com essas afirmações genéricas. O governo admite reservadamente fontes, interlocutores. Se ouvir interlocutores, então desconfie 100 vezes. Quem são os interlocutores? Quem é o governo? Qual é o sinal? Qual foi a sinalização? Até onde eu sei, a própria Huawei pode ter plantado notícia, ou o próprio governo, alguém do governo pode ter plantado a notícia com o objetivo da negociação que o Josias está me falando. A informação que eu tive foi chance zero. Vamos falar da Huawei, vamos explicar para o telespectador quem é, né? Por que essa empresa, por que tem tanta coisa em volta dessa empresa? Porque é uma empresa chinesa, como a gente estava falando, com mais de 200 mil funcionários, opera em mais de 170 países, ou seja, no mundo inteiro, tá? Atualmente é a maior empresa de tecnologia do mundo, a maior empresa de telecomunicações do mundo. E em 2018 ela se tornou a segunda maior fabricante de celulares do mundo, atrás da Samsung, e passou a Apple, inclusive. Então, para ter uma noção do que é esse tamanho, né? Por ela ser uma empresa de ponta, ela faz equipamentos muito bons mesmo. E como o Josias falou, várias empresas de telecomunicação no Brasil usam. Do ponto de vista tecnológico, eles são líderes. Eles também são líderes em novas tecnologias e eles criaram esse padrão novo, esse 5G, a quinta geração de transmissão de dados por celular, por Wi-Fi, né? É muito mais rápida, muito melhor, mais eficiente, etc. Só que nem tudo é tão bonito quanto parece. O que acontece é que a empresa também, essa Huawei, também cresceu à base de uma relação de conluio quase simbiótica com o Partido Comunista Chinês. Aliás, o Partido Comunista Chinês e o Exército Popular de Libertação, que subsidiaram o crescimento da empresa. E não sou só eu quem diz isso, tá? Existe uma comunidade internacional chamada Cinco Olhos, né? Que são os 5 principais países da comunidade internacional de espionagem. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. E eles fizeram uma declaração conjunta de que os equipamentos da Huawei traziam risco significativo à segurança dos países. E quais seriam esses riscos? Bom, o principal deles é que os equipamentos do fabricante teriam o que se chama de backdoor. O que é o backdoor, né? Backdoor literalmente significa porta dos fundos em inglês. Que é uma porta dos fundos que ninguém sabe quais são e por isso não são tão simples assim de serem impedidos, porque ninguém sabe quais são esses backdoor, onde é que eles estão. E se existem, é uma coisa secreta, não é uma coisa escondida dentro do equipamento, na sua programação, na sua tecnologia, que permitiria a captura de dados e espionagem de todo mundo, espionagem de todo mundo que está usando a rede telefônica. E aí valem os nossos líderes, nossos governantes, pessoas que transmitem informações. Hoje em dia o celular, né, monitora tudo que você fala, tudo que você, para todos os lugares que você vai, onde você esteve, que horas que você esteve. Às vezes a câmera pode ser acionada sem você saber. Enfim, os nossos celulares, os aparelhos de casa são verdadeiros espiões. A maioria de nós não nos importamos com isso, mas para figuras de autoridade, figuras que às vezes têm conhecimento de estratégias de defesa do país, às vezes um oficial, alguém do governo pode ter uma informação, está indo na casa do amante, da amante, e isso pode ser usado para chantagem, enfim, aquelas técnicas de espionagem
que todo mundo tá ciente, né? Então, vários países já baniram ou diminuíram ou estão fazendo uma transição para fora dos equipamentos da Huawei. Vários países. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Bélgica, Holanda, Nova Zelândia, a Polônia. Aliás, na Polônia, 2 executivos da Huawei já foram presos por espionagem. Japão, Sérvia, a França não baniu, mas está priorizando os equipamentos europeus e deu uma autorização temporária para as empresas francesas usarem os equipamentos da Huawei enquanto eles fazem uma transição. A Suécia, o Vietnã e, aliás, o Reino Unido. No Reino Unido, aliás, uns meses atrás, se não me engano, 1 ou 2 meses atrás, o Comitê de Defesa do Parlamento Britânico publicou um relatório dizendo que há um conluio entre a empresa e o governo chinês. Agora eu me pergunto, por que o Brasil, tirando essa estratégia de negociação que o Josias bem colocou, do ponto de vista prático, né, do ponto de vista final, por que o Brasil sequer cogitaria comprar uma tecnologia que tantos países e os principais membros de inteligência internacional rejeitam? Não acho que seja uma decisão pura e simples de livre mercado, não é uma questão puramente de eficiência econômica, é uma questão de estratégia e segurança nacional. Enfim. Perfeito. Thaís Oyama. Paulo, pois ainda Opa, frisou aqui para mim. Tudo bem aí? Estamos te ouvindo. Por favor, pode seguir. Então, como os colegas de vocês já disseram, isso ainda é uma especulação, né? A hipótese de o governo Bolsonaro está querendo rever aquele veto, que também não era oficial, mas era sabido, a entrada da Huawei aqui no Brasil. Então, ainda é uma especulação, mas eu torço para que isso seja verdade, porque seria o mais sensato, né? Mas a gente sabe que a sensatez não tem grande espaço nesse governo de forma geral, porque um veto ideológico à Huawei seria muito ruim, primeiro porque envolveria, claro, os riscos de retaliação da China, que iam acertar direto lá no agronegócio. E depois porque um veto ideológico, volto a dizer, não levaria em conta os interesses das empresas que, como se sabe, muitas empresas de telefonia acham muito boa a ação da Huawei e muito vantajosa a entrada dela aqui na área de instalação de infraestrutura, né? Lembrando que ela não vai operar o sistema 5G. A ideia da Huawei é trabalhar na instalação do sistema de infraestrutura aqui para a operação da tecnologia 5G. Então, essa posição mais pragmática, mais ideológica, mais pragmática e menos ideológica, eu acho que ela tem poucas chances de acontecer, porque ela encontra dupla resistência do governo, né? Primeiro, tem uma ala dos militares, ela não inclui, como a gente já viu várias vezes, não inclui o vice-presidente Hamilton Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão é um defensor pelo menos do pragmatismo, não vou dizer da Huawei, mas ele é um defensor da escolha pragmática, pautada por critérios pragmáticos. Mas, tirando a ala do vice, muitos militares influentes do governo, eles têm uma grande resistência porque eles consideram que a entrada da Huawei ela é um risco à soberania nacional, né? Para eles, a Huawei é um tipo de biombo do Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês quer usar a Huawei para obter dados de informação estratégica dos países em que a Huawei está instalada, nesse caso, o Brasil. E nisso, o núcleo militar, ou melhor, esses militares, eles detestam que fale núcleo militar, né? Alguns militares do governo, eles têm o apoio de da ala ideológica do governo, da ala olavista do governo, da ala dos filhos do presidente do governo e dos aliados dos filhos do presidente Bolsonaro. Aliás, por falar em olavista aqui, eu queria aproveitar para agradecer os muitos insultos que eu recebi hoje do Olavo de Carvalho. O vídeo dele divertiu muito a minha manhã. E, professor, eu vou chamar de professor aqui para não chatear o Paulo, mas, professor, se eu estiver assistindo esse programa, eu queria dizer que eu acho o senhor muito engraçado. Do fundo do coração, isso eu falo. Mas voltando para concluir a pauta, só para concluir, Paulo, eu torço para que esse pragmatismo e essas decisões técnicas pautem essa decisão da Huawei, que essas decisões técnicas vençam os delírios aí e algumas obsessões. Mas a gente também sabe que entre a razão e algumas obsessões desarrazoadas, o presidente Bolsonaro nem sempre fica com a razão, né, Paulo?